3000 anos atrás, em Jerusalém, ergueu-se uma construção que mudou o curso da história. Um edifício tão grandioso que nem reis nem impérios conseguiram igualar. Paredes revestidas de ouro puro, colunas de bronze com a altura de uma casa de 2 andares e blocos de pedra tão grandes que desafiam até hoje a lógica da engenharia. Esse era o Templo de Salomão, a casa do Deus de Israel. Mas o mistério vai além da beleza. A questão é, como um povo sem ferro, sem guindastes e sem máquinas conseguiu fazer o impossível? E mais do que isso, porque Deus exigiu que tudo fosse construído em silêncio. Salomão havia herdado um império consolidado por seu pai, o rei Davi. O reino de Israel vivia um tempo de paz e prosperidade. E foi nesse tempo que Deus deu a Salomão uma missão única: erguer um templo que seria o símbolo da presença divina entre os homens. O rei não queria apenas uma construção. Ele queria algo digno do Criador dos céus e da terra. Uma obra que testemunhasse a glória e a sabedoria do próprio Deus. Salomão reuniu os maiores recursos de sua geração: ouro, prata, bronze, madeira do Líbano e pedras raras. Ele contratou artesãos, arquitetos, cortadores de pedra, carpinteiros, metalúrgicos e escultores. No total, mais de 150.000 homens foram mobilizados. Israel nunca tinha visto um esforço tão colossal. Durante 7 anos, esses homens viveram um propósito que ultrapassava o trabalho. Cada dia era um ato de fé. Cada pedra levantada era uma forma de adoração. Mas antes de qualquer brilho, veio o suor. E antes da beleza veio o silêncio. O primeiro desafio era encontrar as pedras, e não qualquer pedra. Salomão ordenou que fossem usadas pedras grandes e preciosas, cortadas nas pedreiras ao redor de Jerusalém. Só que havia uma regra inquebrável: nenhum som de ferramenta de ferro podia ser ouvido no local da construção. O templo deveria ser erguido em total silêncio, porque cada pedra colocada era um símbolo de reverência diante de Deus. Isso significava que tudo tinha que ser preparado longe dali. As pedreiras se tornaram verdadeiras oficinas sagradas. Os cortadores riscavam linhas precisas sobre o calcário, perfuravam com instrumentos de pedra e inseriam cunhas de madeira seca. Quando molhadas, as cunhas se expandiam e rachavam a rocha de forma limpa, sem ruído metálico. Era um processo lento, meticuloso e, para os padrões da época, quase impossível. Mas funcionava. Cada bloco era então polido, medido e marcado com símbolos misteriosos que indicavam onde ele se encaixaria. Sem esses sinais, nada faria sentido no canteiro. E o mais impressionante: alguns desses blocos pesavam mais de 400 toneladas. Mesmo hoje, poucos equipamentos modernos conseguiriam mover algo assim. E como mover uma pedra desse tamanho? Sem rodas de ferro, sem tratores, sem trilhos. Apenas homens, cordas e fé. As pedras eram colocadas sobre rampas de terra e rolos de madeira, e centenas de trabalhadores puxavam as cordas em uníssono, cantando comandos de força. Era uma coreografia brutal. Quando uma corda arrebentava, o resultado era trágico. Homens eram arrastados, esmagados, feridos. Ainda assim, a obra não podia parar. O trabalho era tão pesado que muitos dormiam ao lado dos blocos, comendo ali mesmo, em meio à poeira. Alguns nunca voltavam para casa. Mas o templo precisava subir, pedra sobre pedra, até alcançar o topo do Monte Moriá, o mesmo lugar onde Abraão, séculos antes, foi testado ao oferecer seu filho Isaque. Nada nesse projeto era aleatório. Cada detalhe tinha propósito espiritual. Enquanto as pedras eram moldadas em silêncio, outro exército trabalhava longe dali, nas florestas do Líbano. Salomão havia firmado um acordo com Irão, rei de Tiro, que forneceria as madeiras mais nobres do mundo antigo, o cedro e o cipreste.
Essas árvores cresciam nas montanhas libanesas, retas e imponentes, algumas com mais de 30 metros de altura. O corte era feito por lenhadores experientes, conhecidos pela precisão. Os troncos eram descascados, cortados e amarrados uns aos outros, formando jangadas gigantescas. Essas jangadas eram conduzidas pelo mar Mediterrâneo até o porto de Jope, hoje parte de Tel Aviv, e de lá transportadas por terra até Jerusalém. Foram 200 quilômetros de viagem, cruzando vales, colinas e desertos. Uma travessia que levava semanas. E não era apenas madeira. O carregamento incluía bronze, ferro e pedras semipreciosas. Cada item tinha destino certo dentro do templo. O custo foi altíssimo. Israel pagou com toneladas de trigo, azeite e vinho. Era uma troca monumental. Mas para Salomão, nada era caro demais para o Senhor. No coração da obra, um homem se destacava. Hurão, também chamado de Hirão-Abi, um artesão vindo da cidade de Tiro. Ele era metade israelita, metade fenício, e dominava como ninguém a arte de moldar o metal. Sob seu comando, ergueram-se as colunas de bronze chamadas Jaquim e Boaz, com 8 metros de altura e bases maciças. Elas simbolizavam força e estabilidade, um lembrete de que o templo estava firmado na promessa de Deus. Hurão também supervisionou a fundição de utensílios sagrados, bacias, candelabros, correntes, molduras e o gigantesco mar de bronze. Uma enorme piscina sustentada por 12 bois esculpidos em metal. O calor das fornalhas era tão intenso que os trabalhadores precisavam revezar a cada poucas horas. A fumaça subia noite e dia, e mesmo assim, o brilho do metal compensava o sacrifício. Mas nada comparava-se ao ouro. A Bíblia relata que 27 toneladas de ouro puro foram usadas para revestir o interior do templo. O Santo dos Santos, o local mais sagrado, media 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Tudo, absolutamente tudo, era coberto por ouro batido. As paredes, o teto, o chão e até as portas. E no centro desse lugar reluzente, havia 2 querubins gigantes de madeira, com 4,5 metros de altura, também folheados a ouro. As asas de cada um se estendiam até tocar as paredes, cobrindo a Arca da Aliança. A cada raio de luz das lamparinas, o interior do templo brilhava como se o sol habitasse lá dentro. Quando o templo finalmente ficou pronto, Salomão convocou todo o povo de Israel para uma celebração sem precedentes. Sacerdotes vestiram suas roupas sagradas, músicos tocaram trombetas e harpas, e a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, foi trazida em procissão. No momento em que a arca foi colocada no Santo dos Santos, algo sobrenatural aconteceu. Uma nuvem espessa desceu sobre o templo. A glória de Deus encheu o lugar de tal forma que os sacerdotes não conseguiam permanecer de pé. O silêncio se transformou em reverência. A presença divina havia descido entre os homens. E Salomão, diante de toda a nação, se ajoelhou e orou. Senhor, eis a casa que preparei para o teu nome, que teus olhos estejam abertos sobre este lugar e que o teu coração esteja sempre aqui. A oração ecoou pelos corredores dourados e o templo se tornou o centro espiritual de Israel. Durante séculos, peregrinos subiram o monte para ver o esplendor do templo. Ele se tornou símbolo de fé, sabedoria e poder. Mas a verdadeira grandeza do templo de Salomão não estava no ouro, nem nas pedras, nem nas colunas. Estava no significado. Era a prova de que quando o homem trabalha com propósito divino, o impossível se torna possível. O templo era mais do que uma construção. Era um lembrete visível de uma promessa invisível. Deus habita entre o seu povo. E mesmo depois de sua destruição, o eco daquele silêncio ainda fala. Porque fé, quando é verdadeira, não precisa fazer barulho. Se você gostou dessa história e quer continuar explorando os grandes mistérios da Bíblia, deixe seu like, se inscreva no canal
e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários, o que mais te impressiona nessa história? O ouro, a engenharia ou o poder da presença de Deus? Nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe.